A paz do Senhor, a quem fala é o evangelista Samuel. A gente tem um canal no YouTube que o nome é Verdades Não Pregadas. Qual é o sentido, irmão, de trazer esse assunto? Verdades a qual que numa pregação a gente não pode pregar. E a gente está aqui com o nosso pastor Wilke, o último dos convidados para palestrar conosco, falando sobre o livro de Samuel, no capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 14, falando sobre que Saul vai se consultar com a necromante ou a bruxa, falando se realmente aquele espírito que sai da profundeza da terra era Samuel ou era demônio. O nosso auxiliar, o nosso irmão Rafael, ele deu o seu ponto de vista conforme o que ele entende dentro da palavra do Senhor. Também o professor aqui da minha igreja, o professor Everson, também trouxe a sua opinião. Só faltava o nosso reverendo Wilke, que está aqui conosco, que ele é o pastor da igreja Batista lá na Mangueira, e ele está dando o privilégio a nós nesta tarde de estar com este homem a qual que o Senhor tem escolhido e separado para uma grande obra, e nós viemos nesta tarde aqui conversar com ele, bater esse papo santo, para também ver o ponto de vista dele sobre essa questão, sobre esse tema. Foi bem verdade que ontem eu gravei um vídeo falando qual seria o próximo tema, que o próximo tema é um tema bastante falado sobre a palavra salvação. Não vou abordar agora, porque não convém, mas o próximo será. Mas eu falei no vídeo que eu ia hoje, segunda-feira, entrevistar o nosso pastor Wilke, e estamos aqui para ouvir o que ele tem a dizer para nós, vós que está aí escutando este vídeo, que eu creio que Deus tem levantado, e espero que daí para frente coisas melhores, palavras, assuntos a qual que você pode tirar a sua dúvida. E esse canal só foi aberto para isso, para tirar dúvida. Recebi algumas críticas, não eu, mas sim o primeiro preletor, que foi o auxiliar Rafael. E o rapaz que ele falou é bom. A gente só devemos receber crítica construtiva. Quando a crítica é destrutiva, a gente não precisa estar dando evasão a esses irmãos que, infelizmente, né, irmão, conhecem a palavra assim, no ler, e ele pode gravar, mas a essência real não conhece ainda. Ele deixou, foi o livro de Tito, capítulo 3 e versículo 9. Só vou ler, porque foi uma coisa que nós estamos fazendo. Aqui não é debate, aqui é o conhecimento bíblico, como o nosso pastor que está aqui, e eu creio que ele quer escutar, ou ele participa de algo a qual que traz a construção do conhecimento. Se o evangelho e se a verdade não é pregada, como que tu herdará a salvação? A Bíblia diz: aquele que se milita não se embaraça. Então, como eu vou me avaliar? Como que eu não vou me embaraçar com as coisas do mundo se eu não conheço a palavra? Tem certas coisas que a gente pratica ou faz porque a gente não tem a ciência e o conhecimento daquilo que a gente faz, porque não examinamos a palavra. A Bíblia própria diz que o homem erra tanto é porque ele não examina a palavra. E nesta tarde aqui com o nosso pastor, nessa entrevista santa, nessa abordagem do livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 12 ao 14, aonde que eu vou ler, mas os irmãos leia ele todinho para você ser ciente. Quem conhece a história de Saul e de Davi já sabe de quem eu estou falando, sobre este rei por nome de Saul. Mas eu vou ler só o versículo que o rapaz ele veio com a intenção de
de menosprezar a opinião que do primeiro palestrante, que ele deixou no livro de Tito, capítulo 3, no versículo 9. Veja só, irmão, o que ele diz. Mas não entrem em questão loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisa inútil e vã. Ele não sabe nem qual é o sentido, irmão, dessa palavra que ele deu no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 9. Ele falou sobre pessoas que que devemos evitar questão loucas e debate inúteis e em vão. Então eu creio que esses debates não é nem tão louco, não é nem vã, porque a gente estamos abordando coisas a qual que muitos pregam, mas não falam aqui na pregação para não causar grandes escândalos, porque cada um tem a sua fé. E tem que ser falado porque esse negócio aqui que a gente vai abordar agora, que eu vou deixar essa crítica destrutiva para lá, fala sobre o que Saul fez. Veja, livro de 1 Samuel, capítulo 28, a começar do versículo 12 até o versículo 14. Só vou ler esses 3 versículos. O nosso pastor conhece o texto como os demais, então não precisa eu estar estendendo mais o vídeo lendo esse capítulo todo. Veja o que diz no versículo 12. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz, indagou Saul: por que me enganaste? Essa, quem está falando, é a bruxa. Tu és Saul, que ela reconheceu que era Saul. Versículo 13. Em seguida o rei acalmou, afirmando: não tem mais, revela-me o que está vendo. E esta mulher explicou-lhe: observo Elohim, que é Deus, um ser divino que sobe da terra. Versículo 14. Então Saul quis saber mais e lhe indagou qual é a aparência dele. Ao que a mulher prostamente replicou: e como um homem idoso, vestido um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel e ajoelhou-se e prostou-se com o rosto no chão. Então é um texto falando que a igreja sabe, né? Quando Deus rejeita Saul, a Bíblia vai dizer que Deus não queria mais se comunicar com Saul, nem com o profeta, nem com o sacerdote, nem com o Urim, nem com o Tumim. Então ele não tinha mais como, porque ele ia para a guerra e ele queria consultar a Deus para ver se ele iria e venceria e retornaria. Mas como que ele iria saber essa resposta? Que Deus não se comunicava com Saul mais de maneira nenhuma. Então ele decidiu, a única forma que ele viu era se consultar com Samuel. Mas como que ele vai se consultar com Samuel, que Samuel já está morto? Então ele vai em busca de uma pessoa que consulta os mortos, que dá o nome de bruxa, necromante. Então ele vai em busca daquela mulher. O nosso irmão Rafael, ele trouxe um versículo a qual que a gente vai ler aqui só para reforçar e entender por que Saul também tomou aquela decisão e o povo de Israel também conhecia essa lei. Por que ele expulsou todo o povo que praticava bruxaria ou consultava aos mortos? Livro de Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 9 e até o versículo 12. Veja: quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te concede, não aprenda a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo se encontra alguém que queima o seu filho e ou filha, nem faça presságio, o oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratica encantamento,
nem que seja médio, consulte os espíritos e invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, justamente por causa desse pecado que Deus, o teu Deus, vai expulsar aquela nação em teu favor. Está falando sobre aqueles que usa de feitiçaria, usa de adivinho, usa aqueles que faz despacho, faz como no século presente aqueles que linhas espírita, centro de Umbanda. Você vê que dentro da Bíblia Deus é um Deus que ele abomina essas práticas. E está aqui o nosso pastor, e já falei muito, vamos escutar agora quem sabe, né, irmão? E quem nos vai dar o seu ponto de vista. Creio eu que quem está assistindo já conhece o nosso pastor Wilco, porque ele prega muito, e todos que estão assistindo, que esse vídeo é público, mas os colegas nossos assistem, e eu creio que também vão ficar maravilhados com o nosso pastor. E a palavra está com o nosso pastor em respeito ao tema que está sendo abordado. O pastor Wilker. Meus queridos, é com enorme prazer e satisfação que nesta tarde eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejar uma tarde de vitória para a vida de todos, também para a vida dos simpatizantes do Evangelho, aqueles que eu creio e assim nós oramos que um dia vai se render a esse Senhor chamado Jesus Nazaré, esse grande homem que nos trouxe grande edificação para nossas vidas, né? O Nazareno. Amados, é um enorme prazer e satisfação em ter esse privilégio de estar participando desse, posso dizer assim, esse estudo que na verdade é um estudo que vai nos trazer grande edificação para as nossas vidas. E assim, é um estudo que está sendo trazido ao vivo, tá bom? Que está sendo aí embrionado no canal do nosso evangelista e amado Samuel, e também que está sendo compartilhado através de Facebook, através também do WhatsApp e outros meios de comunicações das redes sociais. Então eu tenho a louvar a Deus sim, tá bom? Como nosso evangelista falou, nosso evangelista Samuel André, que ia deixar um pouco a crítica destrutiva do nosso amado rapaz. Nós compreendemos ele, e assim como ele tem muitos que tem esse ponto de vista, mas o ponto de vista coerente é esse, é onde nós estamos trazendo aí ilustrações para edificar a sua alma. E esse texto abordado é um texto que durante esses meus anos de evangelho, esses meus anos de ministerial, eu tenho visto esse tema ser abordado acerca desta situação que tomou o rei Saul, tá certo? E neste tema abordado traz uma grande edificação, principalmente para a vida de muitos que estão sendo enganados e tomando esse caminho de invocações de espíritos, e que está confundindo e conturbando a mente de muitos. Pessoas que estão negando a sua fé e entrando por esse caminho de consultar espíritos. E eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Eu louvo a Deus pela vida do nosso evangelista Samuel André. Amém. Que o Senhor usou ele para abrir este canal e está compartilhando aí para meios de comunicação, para a edificação da amada igreja do Senhor, verdades bíblicas que tem que ser pregada, tá bom? Que tem que ser pregada, que tem que ser abordada. E quando me dado a responsabilidade, a oportunidade de trazer um pouco, tá bom? Um pouco deste ensinamento acerca, tá bom? Da minha opinião bíblica, porque a minha opinião é baseada na Bíblia. A minha opinião é baseada nas Escrituras Sagradas, tá bom?
se não for para trazer uma opinião bíblica, eu prefiro nem abrir a minha boca. Então a minha opinião é baseada no que eu leio, é baseado no que eu estudo, dentro da palavra de Deus. Só que é necessário, a palavra de Deus é necessário ser estudada, ser examinada, para que a gente não venha trazer aquilo que não está de acordo. Quando eu estava lendo esse texto, amados, quando eu estava lendo esse texto e examinando ele, aparentemente, esse texto de 1 Samuel, capítulo 28, que se inicia do versículo 3, tá bom? Se inicia do versículo 3, onde o rei Saul, ele está em uma posição muito apavorante. Ora, por quê? Primeiro, que o Espírito de Deus já não estava sobre ele. Segundo, que Deus já não lhe ouvia mais. Então ele está em uma situação muito difícil mesmo. Então, aos olhos do rei Saul, na visão do rei Saul, aquela guerra para ele já estava perdida. Porque primeiro o Espírito de Deus não está sobre ele. Segundo, Deus já não fala mais com ele. Quando você lê o texto, você vê ali claramente que Deus já não se comunica mais com Saul. Deus o rejeitou, Saul. Tá bom? Então Saul, ele está apavorado, ele está conturbado mentalmente. Porque ele tem a plena convicção de que seu futuro está em risco, de que sua vida está em risco. Então o rei Saul, ele tende a traçar um caminho ao qual ele já tinha rejeitado. Porque o próprio Saul expulsou aos videntes, bruxos, expulsou todos e decretou a ordem. Tá bom? Quando você lê o texto, você vê isso. É aquilo que eu estou lhe dizendo, eu falo que é Bíblia. Eu falo que está na palavra. Tá bom? Os bruxos, os adivinhos, todos estão amedrontados, atemorizados, devido à ordem do rei Saul. Então todos são expulsos. Então o próprio Saul mandou expulsá-lo. Só que, ora, pare e preste bem atenção. Só que, mediante a situação que Saul está, ele vai recorrer a práticas que são literalmente expulsar do vosso meio, que ele mesmo expulsou. E fazendo isso, ele coloca em prática a ordenância, tá bom? Se você tiver sua Bíblia em casa, abra a Bíblia, meu irmão. Crente que nós, escute só, temos que ser crentes bereanos. Tá bom? Eu acho que você já deve ter ouvido aí na escola dominical. Se você não deve ter ouvido na sua escola dominical, você vai ouvir. Ou talvez você ouviu na doutrina da sua igreja falando dos crentes bereanos, que eram os crentes que examinavam a Bíblia enquanto Paulo pregava. Se você não ouviu, é porque você nem está indo para a doutrina, nem está indo para a escola dominical, meu irmão. Já está começando errado. Você já está começando errado. Amém, meu irmão? Se você nunca ouviu falar sobre os crentes bereanos, ou na sua igreja não tem doutrina, ou você nunca foi para a doutrina. Ou você nunca foi para uma escola dominical. Você é crente que está se enchendo de vento. Crente que não gosta de doutrina, crente que não gosta de escola dominical, tem coisa errada, meu irmão. Está andando errado. Então, se você já foi para a doutrina, não foi para a escola dominical, se não for, vá. Você está perdendo tempo se não foi. Então, deve ter ouvido falar dos crentes bereanos. Ele examina. Tudo que Paulo falava, eles examinavam. Então, toma a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, e examina aí, meu irmão. Se você não tiver a Bíblia aí em mãos, ou tiver talvez você esteja num trabalho, ou parou para escutar este ensinamento acerca da passagem que está sendo abordada, onde outros homens eminentes, homens de Deus, abordaram a mesma passagem, trazendo aqui a sua opinião bíblica, a sua visão bíblica, tá certo? Então, toma aí a tua Bíblia, irmão. Então o rei Saul, como eu acabei de falar, o rei Saul, ele expulsou as práticas que não era lícita no meio do povo. E ele vai, o rei Saul, quando ele faz isso,
ele vai exatamente exercer a ordenância que foi dado em Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12. O Saul, ele vai exercer a ordenância que já tinha sido dada, por Moisés, no capítulo 18, do 9 ao 12. Capítulo 18, do 9 ao 12, tá bom? É dado a ordem ali, neste capítulo, para que não houvesse práticas de invocar espíritos, de consultar. Já tira da ordem ali. Então o Saul vai exatamente cumprir a ordenança que já tinha sido dada lá em Deuteronômio. Tá bom? Agora para prestar bem atenção o seguinte, meu querido. Se você parar para analisar, escute só, o segredo da palavra está em analisar. Foi isso que, errais porque não examinais as escrituras. Tem muita gente que lê, mas não examina, não estuda. Então quando você para estudar, quando você para examinar, você consegue compreender bem acerca do que você está lendo. Quando você lê esta passagem do livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 3 em diante, logo do início você vai achar que realmente aquele espírito era Samuel. Quando eu estava lendo esta passagem que me deram, logo do início dá o subentender que era Samuel, que literalmente era Samuel que estava ali falando. Mas quando você vai examinar a escritura, você vê que não era. Você vê que não era Samuel. Ora, por quê? Primeiro ponto. Olha só, primeiro ponto. Se verdadeiramente os adivinhos, os bruxos, tivesse esse privilégio de através de um ritual invocar uma pessoa que a sua matéria já padeceu e já não existe entre nós, se realmente tivesse isso, primeira coisa, essa pessoa teria autorização de Deus para isso. Essa pessoa teria autorização divina para fazer isso. E eles não tinham autorização. O bruxo divinos não tinha autorização de Deus para invocar, através do ritual, trazer de volta um espírito, né, que já não há entre nós. Entendeu isso? Por quê? Por quê? Exatamente por isso. Porque foi expulsar os bruxos adivinhos. Quando os bruxos e os adivinhos são expulsos, ali já vai um ponto negativo. Significa que a prática e o ritual era diabólico. Não vinha de Deus aquela prática. Não tinha autorização de Deus aquela prática. Não tinha nada disso. Então, logo subentende que o ritual que os bruxos faziam, que os adivinhos faziam, não tinha nada de Deus. Então eles não tinham de maneira nenhuma pacto, aliança com o Todo-Poderoso que é santo. Você está entendendo isso? Então aquele ser que apareceu não era Samuel, a não ser um espírito maligno que se passa por Samuel. Quando aquele espírito maligno ele vem falar com Saul, você perceba o seguinte, que ele vai repetir palavras que Samuel disse quando estava vivo. Palavras que Samuel disse quando estava vivo. Então um espírito, ele tem o poder de se materializar e aparecer como um ser que já existia sobre a terra. E ele vai revelar a você coisas passadas e não coisas futuras. Não coisas futuras. Ora,
Se aquele espírito revelasse coisas futuras e realmente acontecesse, então você poderia realmente dizer que ali era Samuel. Mas não. Ele vai revelar palavras ditas passadas. Passadas, meu irmão. Ô, pastor Wilker, o senhor falando sobre essas práticas, aí entra na linha tanto daquele que trabalha com a mesa branca, que é o espiritismo, que diz que consegue se comunicar com o ente querido que já foi, que aquela pessoa que é dado por médium, que consegue trazer aquela entidade ou então aquela pessoa que foi morta, voltar a conversar com ela. Você vê que quando Samuel aparece, ele tem e conversa como se fosse Samuel. Mas eu também vou esperar o seu ponto de vista e abordando para os irmãos que estão aí escutando, que tirar a sua dúvida também sobre a linha espírita e quem trabalha na linha do candomblé, que também trabalha com outras entidades, que como o nosso que pastor leu e como eu li, como o outro, o professor Everson trouxe e o auxiliar Rafael trouxe sobre Deuteronômio, falando que essa prática para Deus é abominável. Então, na Bíblia e biblicamente, você vê que essa prática de consultar ou trabalhar com o demônio é uma prática abominável e foi expulso da nação de Israel. Então, para o nosso pastor Wilker, que ele está falando, que para ele trazer aqui também essa explicação dentro da palavra que ele estava falando sobre quando a bruxa invoca aqui Samuel. Ô meu pastor, Saul, o senhor lendo essa passagem, Saul viu Samuel ou a bruxa que estava dizendo que estava vendo Samuel? Nessa passagem, você está vendo Samuel ou é a bruxa que está descrevendo o que ela está vendo? Saul estava vendo que Samuel? A palavra do nosso pastor. Quando lemos, bem pontual, o nosso evangelista Samuel André foi bem pontual. Quando você lê a Bíblia, é por isso que eu digo, é bom você tomar a sua Bíblia em mãos. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a mulher ela vai descrevendo Samuel, ela vai descrevendo os caráteres do ser divino que vem subindo. A própria bruxa, adivinha, ela diz o seguinte, ela clama o nome de Deus, ela diz Elohim, e começa a descrever, eu vejo um ser divino subindo. Eu quero, Samuel, foi bem frisado isso que você argumentou aí, foi bem ponto, bem foco. Deixa eu dizer uma coisa, olha só, eu vou repetir de novo. Saul, ele expulsou os bruxos e adivinhos. Ok, você vai entender onde eu quero chegar. Antes de Saul expulsar, esses adivinhos que foram expulsos, porque existia uma idade para vir exercer essa função de bruxo e essa função de adivinho, tá bom? E sempre era aos 30, 40 anos de idade. Esses bruxos via, quando Samuel estava vivo, eles viam Samuel, eles sabiam como era Samuel. Então, quando essa adivinha diz assim, eu vejo um ser divino subindo, ela mesmo poderia dizer, é Samuel, porque eu já vi Samuel, já ouvi falar de Samuel, já ouvi falar dos caráteres de Samuel, mas não, nem ela mesma conseguiu decifrar quem era. Ela disse, eu vejo um ser divino subindo. Meu amado, aonde que você vê na Bíblia
Aonde é que você vê na Bíblia? Aonde é que você vê na Bíblia? Um ser divino subindo. Porque em toda a Bíblia, tanto Deus em forma de anjo, que é chamado teofania, como anjo literalmente, eles nunca vêm subindo. É verdade. Você sempre vê a expressão, e sobreveio, quer dizer vem de cima. A palavra sobreveio significa vem de cima, e não de baixo. Pode perceber, e desceu, e o Senhor se manifestou sobre uma sarça ardente. Veja se há ali a expressão, e o Senhor subiu e se manifestou. Você não vai ver em nenhuma parte onde surge um anjo. Jesus. Quando ele vê, e subiu o Senhor e as nuvens ocultou. E subiu. Então sempre é de cima e nunca de baixo. Então só nessa expressão e vi subindo, meu irmão, já diz tudo aí. Todo anjo, literalmente, que surge na Bíblia, ou um anjo em forma teofônica, que é o próprio Deus, teofania significa Deus em estágio temporário como anjo. Como ele não pode aparecer na sua essência, ele vem como um anjo. Então é sempre descendo, ou seja, do alto, vindo do alto, e nunca de baixo. Nunca de baixo, meu querido. Então só nessa expressão, então você vê que Samuel não viu. Ela é que vem descrevendo. Primeiro, ela diz que ele subiu. Só aí já mata a charada. Subindo, ou seja, vem de baixo. Posição inferior. A palavra baixo significa posição inferior. Está debaixo, pés. Não. Nosso Deus e aquilo que é de Deus vem do alto. Fala de seres superior, divino, seres. Amém? Então só isso você vê. Segunda coisa, ele não viu, ela é que descreve. Veja, um ser divino enrolado em um manto. E tem a aparência de uma pessoa idosa, idônea ou anciã. Aí Samuel, ouvindo o que ela disse, aí Samuel, isso diz a Bíblia. É bom você pegar a sua Bíblia, meu irmão. Pega a tua Bíblia aí. Aí Samuel, então Samuel subentende. Essa é Samuel. Então ele, como ele, Saul que fala. Saul que diz. A bruxa, ela só vai descrevendo. Ele vem subindo, ele está enrolado no manto, tem a aparência de um ancião. Aí Saul grita, exclama. É Samuel. Pela descrição deve ser Samuel. Então ele vai logo se prostrar, etc. Mas ele não vê. Em nenhum momento da palavra de Deus, quando você... É por isso que é bom você tomar a sua Bíblia em mão. Em nenhum momento da leitura, você observa aqui, em nenhum momento, olha só, deixa eu ler aqui o versículo 14, é bom ler, tá bom? Então Saul quis saber mais e lhe indagou. Qual é a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou. Olha só, apontamente a mulher explicou. É como um homem idoso, vestido de um manto, e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, e ajoelhou-se e prostou-se com o rosto no chão. Olha só o versículo 5, versículo 15, já é o Espírito falando, que conforme a visão do rei Saul, e deduziu que era Samuel. Samuel disse a Saul: por que perturbas e fazem-me subir? E explicou: estou profundamente. Então o rei Saul vai falando. Então Samuel disse: por que me indagar sobre isso? E o Senhor afastou de ti e tornou-se teu inimigo. Olha só, em nenhum momento Saul vê Samuel. Não. Simplesmente o Espírito, ele está na bruxa, e a bruxa vai falando. É o que você vê, me perdoe a expressão, vai causar polêmica, mas é o que você vê no candomblé,
é o que você vê em mesa branca, é o que você vê no espiritismo. Perdoe, mas é Bíblia. Se você quiser processar, se você quiser discutir, processem a Deus. Ô, meu pastor Wilker, interrompendo a sua explicação aí. Então, o senhor está tirando dúvidas nossas e também aquele que está escutando falando que esse povo que usa esses espíritos enganadores falando que é a pessoa quando está na mesa branca, que é aquele morto que vem com o nome daquele ente que foi moído, e ele se passa por aquela pessoa, porque quem lê a Bíblia sabe que o inimigo, ele não dorme, ele não envelhece, então ele conhece o ser humano do começo ao fim. Então para ele passar pela pessoa é muito fácil, então para ele não existe que dificuldade. E ele consegue imitar a pessoa perfeitamente, e muitos estão sendo enganados com essas linhas quando vai se consultar, e aquela pessoa se expressa como fosse aquela pessoa. Aí o senhor está trazendo aqui para nós que essa prática é uma prática de engano, que está mostrando a verdadeira face do inimigo que dá nossas almas. Exatamente, foi bem frisado o nosso evangelista Samuel André, bem frisado a sua argumentação. É exatamente isso. Você tem que entender o seguinte, que quando o Senhor expulsou Satanás e aqueles que o seguiram do céu, aprenda o seguinte: expulsou anjos e espíritos. Tanto anjos como espírito são seres divinos altamente inteligentes e que ainda tem o poder de se transformar. A Bíblia fala que o anjo, ele tem a capacidade, ou Satanás, de se transformar em anjo de luz para enganar muito. Eles têm esse poder. Eles ainda têm este poder de se transfigurar, de transformar-se. Então, eles têm, lógico, com a permissão de Deus, tá bom? Tudo está no controle de Deus. Eles só se transformam ou entra em uma pessoa, tá bom? E eles têm este poder de trazer a voz e até jeitos, simulações da pessoa que faleceu. Principalmente se foi um espírito que acompanhou aquela pessoa. Meu querido, escute só, a quantidade de seres humanos que nós temos no planeta Terra é inferior para a quantidade de espíritos e anjos que caíram do céu. É verdade. Então, para cada ser, tanto crente como não crente, há um espírito designado que persegue. São milhares de espíritos malignos e anjos decaídos que te observa desde o teu nascimento até a tua morte. Então ele tem sim esta capacidade de imitar, ele entrar dentro de um corpo de alguém e imitar simulações corporais e até a voz para enganar aqueles que não têm aliança com Deus. Quer que eu te prove isso? Vou te provar. O espírito que estava sobre aquela bruxa disse verdades, não mentiu. O espírito maligno de forma nenhuma não mentiu. O espírito maligno disse literalmente verdades. O mesmo espírito que estava sobre a jovem que Paulo expulsou. O espírito que estava sobre a jovem que Paulo expulsou disse verdades sobre Paulo, mas era um espírito maligno. Então, o espírito maligno que estava sobre aquela adivinha disse verdades passadas, verdades verbais passadas que o Samuel já tinha dito ao rei Saul. E olha a verdade que o espírito maligno disse, umas da verdade que o espírito maligno disse sobre Saul. Deus já se afastou de ti e se tornou teu inimigo.
Meu amado, quer que eu te diga uma coisa? Todas as pessoas que buscam este meio aí, tá bom? De se consultar a bruxo, a terreiros, e etc. São pessoas que não têm aliança com Deus. Então tenta buscar um meio de caminho que não venha mexer com a mudança do seu caráter, porque sabe que se buscar a Deus através da oração, do jejum, da leitura bíblica, vai ter que mudar seus hábitos, vai ter que mudar suas práticas. Então, para não mudar suas práticas, para não mudar seus hábitos, tenta buscar outro meio de caminho. Tenta buscar uma mesa branca, tenta buscar um terreiro, tenta buscar uma prática, uma macumba, tenta buscar esses meios de caminhos. Porque sabe que não precisa mudar o seu caráter, só precisa pagar. Só isso. Só paga e ouve aquilo que quer ouvir. Ouve aquilo que quer. Mas quando vem buscar a Deus, aí ouve aquilo que não quer ouvir. Escuta aquilo que não quer ouvir. Porque Deus vai dizer verdades. Você vê que Saul preferiu comer do próprio vômito, porque foi isso que ele fez. Porque ele vomitou os bruxos adivinhos do povo. E depois ele mesmo foi buscar o próprio vômito. Foi isso que ele fez. Sabe por quê? Ele preferiu, novamente, né? Ele preferiu ferir a Deus com mais uma má prática de que buscar a Deus e se converter. Foi isso que ele preferiu. Então aquele espírito, por todos esses pontos que aqui eu citei, tá bom? Era um espírito maligno passado por Samuel. Porque quem morre não pode voltar. A própria Bíblia diz que só cabe ao homem morrer uma só vez. E daí o corpo retorna para o pó e o espírito retorna para Deus. Não há mais volta, meu querido. É tão provável que lá no Novo Testamento, meu amado, quem é que aparece? Aparece exatamente Moisés e Elias. Elias foi arrebatado, ele não morreu. E aparece Moisés. Moisés, o Senhor disse que não morreu, mas o corpo não foi achado. Então, só é se dado morto alguém quando o corpo aparece. Enquanto não aparece, não é dado como morto. E aí, então você diga, não, mas Deus disse é morto, meu Senhor Moisés. O morto, a expressão morto, ali vindo da boca de Deus, significa que ele não mais existe no meio do povo nem sobre a terra. Não significa que o corpo dele padeceu. É tão provável que Satanás briga pelo corpo de Moisés e o anjo diz que te repreenda ao Senhor. Você está entendendo isso? Então, meu irmão, cuidado aí. Cuidado aí para você não estar procurando meio de caminhos para receber vitória, para receber bênção feito Saul. É melhor você procurar a obediência, o conserto, o arrependimento, que aí vem bênção. Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos acrescentará. E Deus abençoe em nome de Jesus, nosso evangelista Samuel André. Amém, graças a Deus. Está aí o nosso pastor Wilke com a sua participação. Creio eu que vai ser muito bom o último debate que a gente iremos fazer. Isso aqui só foi uma palhinha de quase 50 minutos. Os demais tiveram seu ponto de vista mais resumido. E o nosso aqui, pastor Wilke, ele trouxe um assunto mais apurado que graças a Deus a gente deu para se alimentar com a sua explicação. Isso não foi uma pregação, isso é um ensinamento. Aqui nesse canal é estudo para que a gente venha aprender mais de Jesus. Olha, toda vez que eu for postar aqui no Facebook, no YouTube, também eu
boto também no Facebook. O nome do meu Facebook é Evangelista Samuel. Tá lá, Evangelista Samuel. Então, quem quiser ver que também o nosso pastor Wilk lá, que eu vou postar aqui também, estará lá. Eu creio que o nosso pastor, ele vai, quando eu postar, ele vai compartilhar e ele vai pedir, creio eu, que todos aqueles que, os amigos dele e que estiver escutando esse vídeo, que também compartilhe e também jogue esse vídeo para aqueles que não têm esse pleno conhecimento que foi abordado agora. O último debate será entre eu, o evangelista Samuel, o pastor Wilk, que esse que está presente, o primeiro que foi Diego Rafael, que é o auxiliar, e o outro que foi o professor da escola aqui dominical, o professor Everson. E a gente estaremos dando encerramento com todos esses homens aqui de Deus. Creio eu que vai ser grande coisa naquele dia para a gente ver e entrar num consenso só. Creio eu que no final o nome de Jesus será glorificado. Amém? Que cada um fique na paz, em nome de Jesus, e fui!